lembrassem comigo qual foi a mensagem central de todo aquele trecho sobre oração que Jesus trouxe em Mateus capítulo 6. Irmãos, lembram qual é? É preciso aprender a orar. Nós vimos que orar é lembrar que nós temos um Pai. Lembram disso? Vimos logo a seguir, com a palavra nosso, que orar é lembrar que nós temos não só um Pai, orar é lembrar que nós temos uma família. E vimos com a expressão que estás nos céus, que orar é reconhecer a posição de grandeza, a posição de importância que Deus ocupa na existência de todas as coisas. Nós então vamos seguir hoje na oração modelo de Jesus aqui, e hoje nós não vamos sair do versículo 9 de novo. Veja comigo aí, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É preciso aprender a orar. Esse é o objetivo desse texto aqui. Veja lá. Jesus estava ensinando os crentes ali no Sermão do Monte que orar não é algo tão natural e tão espontâneo como parece. Pois é. Então Jesus agora demonstra que orar é um pouco mais complexo do que a gente imaginava, embora ainda seja algo fácil. Mas veja aqui o que Jesus diz no nosso aprendizado de como orar, no texto de hoje, no versículo 9. Veja lá. Nós vamos ver que nesse aprendizado da oração, nós vamos descobrir que orar é colocar Deus em primeiro lugar. Primeira parte da oração, veja comigo. Pai nosso que estás nos céus. Que parte é essa? Isso é a invocação. O crente se dirige ao seu Pai. Essa é a primeira parte da oração do Pai Nosso. Veja comigo. Você consegue encontrar uma segunda parte na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus é invocação. Veja, não chama atenção 3 palavrinhas que vêm a seguir, olha lá. Teu nome, teu reino e tua vontade. Ué, quem está no foco dessa parte? Deus. A segunda parte é o foco em Deus. E a próxima parte? Onde está o foco? Olha lá. Nosso pão, nossas dívidas e nos deixe. Quem é o foco da oração agora? O foco está no ser humano. E a última parte? Para onde vai o foco? Para Deus, como vocês sabem? Teu é o reino, ó, o reino de novo aí. O poder e a glória para sempre. Veja lá, foco em Deus. 4 divisões naturais aqui nessa oração. Olha essas divisões aí. Quem é o centro? Quem ocupa a posição principal nessa oração? Deus. Observe como é Deus. A gente tem uma invocação dirigida a Deus. Nós temos a ênfase agora no reino, na vontade, no nome de Deus. Depois, a oração muda um pouco de foco, vem para as necessidades humanas, e depois a oração volta para Deus. Interessante isso. Veja, se eu fosse analisar a oração do Pai Nosso quantitativamente, Deus ocupa, de fato, o primeiro lugar, a primazia na oração do Pai Nosso, não é isso? Mas olha que interessante. Eu não quero olhar só quantitativamente na oração do Pai Nosso. Não é, Deus não ocupa só o primeiro lugar na quantidade de palavras. Deus ocupa o primeiro lugar qualitativamente. Eu quero tentar mostrar isso para vocês. Quando Jesus ensina os discípulos a pedirem pelas necessidades, quais são as necessidades que ele ensina a gente pedir? Pão, perdão e o quê? Livramento. Não é isso? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia,
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. 3 pedidos. Veja essas necessidades comigo. Jesus ensina a orar por pão. O que é pão? É um alimento básico, não é? Ele não está pedindo um bife. É pão. Veja. Segunda petição do camarada aqui, da pessoa que vai fazer a oração. Pelo perdão. Veja. Alguém está pedindo perdão. É importante isso? É importante. Então veja, a pessoa está precisando de pão, a pessoa está precisando de perdão, e a pessoa está precisando do quê? De livramento. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livramento. 3 coisas essenciais na vida de um cristão. Pão, perdão e livramento. Mas olha que interessante. Esse homem faminto, não Jesus, mas ele está ensinando os crentes a fazer isso. Esse homem faminto que quer pão. Esse homem culpado que quer perdão. Esse homem aflito que quer livramento. Tudo isso é legítimo. Mas tem coisas tão mais importantes que quando esse camarada que precisa de pão, que precisa de perdão, que precisa de livramento se achega a Deus, isso fica em segundo lugar. Veja. É engraçado que quando eu oro, e talvez quando você ore, a gente faz o contrário, não faz? Se está faltando pão na sua casa, o que você faz quando você ora? Qual é a primeira coisa que você fala? Senhor, eu preciso comer. Mas veja, se você se sente culpado e vai se chegar diante de Deus, a primeira coisa que você quer fazer, o que é? Pedir perdão. Se você se sente oprimido, a primeira coisa que você quer fazer, Senhor, me livra. Mas o que é interessante é que Jesus ensina que existem outras coisas que são mais importantes, que vêm antes. No caso, o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Interessante isso, não? Além disso, o tempo verbal em que está escrito que santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele indica urgência. O homem faminto, o homem culpado, o homem que precisa de livramento, a grande urgência dele, mesmo à luz dessa situação difícil, a urgência maior é o nome, o reino e a vontade de Deus. Orar é colocar Deus em primeiro lugar. Irmãos, quando a gente ora, a gente deve apresentar as nossas necessidades a Deus. Mas o que Jesus ensina, idealmente aqui, é que a gente lembre que existem coisas maiores na própria pessoa de Deus e na atuação de Deus na história. Existem coisas maiores do que as nossas necessidades e que, de fato, constituem a prioridade na oração. É fácil colocar outras pessoas em primeiro lugar? O que vocês acham? Não é, né? Mesmo pessoas que a gente ama, às vezes a gente precisa de exercício para colocar as outras pessoas em primeiro lugar. A pessoa de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus, quem Deus é, o que Ele faz, tudo isso deveria ser uma prioridade quando a gente se achega a Ele em oração. Agora, irmãos, com toda sinceridade, é difícil, né? Nossas necessidades gritam alto. Agora, eu não tenho dúvida, se você como eu, que nós temos necessidades absolutamente urgentes e relevantes no dia de hoje. Tem situações na minha vida que eu gostaria que tivessem sido resolvidas alguns anos atrás. Situações, então, outras que surgem, enfim. E é legal a gente expressar isso para Deus. Só que o que eu quero sugerir para os irmãos hoje é que, embora esse despejar, digamos, de tudo que nós sentimos diante de Deus seja legítimo e necessário, ele tem o seu momento. E quando você se achegar em Deus em oração, eu gostaria que o irmão lembrasse, que a irmã lembrasse, que mais urgente do que as nossas necessidades é nós lembrarmos quem Deus é. Antes de falar, é importante, no mínimo, refletir. Lembrar quem Deus é. Porque quando a gente lembra quem Deus é, a gente lembra da santidade dele. Quando a gente lembra do plano dele para a história, do reino dele.
quando a gente lembra que Ele é um Deus soberano, que estabelece a sua vontade, que tira reis, que tira pessoas, que coloca outros, que faz a história se mover. Quando a gente lembra disso, e aí vai apresentar as nossas necessidades, a coisa parece que vai mais tranquila. É preciso aprender a orar. E primeiro, orar é colocar Deus em primeiro lugar. Veja comigo novamente o versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se a primeira lição é que orar é colocar Deus em primeiro lugar, isso nós tiramos da oração como um todo, da forma que ela está organizada, nós podemos observar agora especificamente no versículo 9, uma segunda lição aqui que nos ensina a orar. Orar é desejar sobremodo que Deus seja honrado, que o nome de Deus seja santificado. Interessante isso. Jesus manifesta como a primeira petição na oração o desejo profundo, o desejo urgente pela exaltação, pela pureza, digamos, pela honra do nome de Deus. Vocês sabem que na época do Novo Testamento, e antes, obviamente, o nome de alguém era algo absolutamente importante. Só observar a quantidade de genealogia que tem na sua Bíblia aí, né? O próprio livro de Mateus, lembra, ele começa com uma genealogia. Agora, nas Escrituras, interessante que o nome e a própria pessoa, em determinados momentos e ocasiões, são basicamente inseparáveis. Tanto é que no hebraico, a palavra para nome significa sinal ou marca. Algo que distingue a pessoa do resto. É muito comum, né? No Antigo Testamento, ver o camarada nascer com alguma coisa, né? Alguma marca, enfim. Ou alguma característica dos seus pais, até para o Isaac, né? Então, porque a mãe de Isaac riu, deu-se esse nome, aquele que ri. Então, no hebraico significa sinal ou marca. E no grego, a palavra para nome, ela deriva do termo conhecer. Então, quando você sabe o nome de alguém na cultura antiga, você sabe alguma coisa, algum tipo de característica da pessoa, muitas vezes. Veja, por exemplo, quando Adão nomeia os animais, dá nome aos animais em Gênesis 2, 19 a 20, ele dá o nome aos animais segundo a característica de cada animal. Não é? Interessante isso. Noé, por exemplo, ele recebe o nome porque ele significaria alívio e conforto. Jesus recebe o nome também porque tinha um significado. Qual é? Salvador. Funciona mais ou menos como funciona a questão de apelido para a gente hoje, né? As pessoas recebem apelidos muitas vezes por causa de características. E essa é a ideia, muitas vezes, do nome em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Muitas vezes, até quando muda-se o nome da pessoa na Bíblia, isso acontece porque há uma mudança na vida da pessoa. Abrão, por exemplo, de grande pai, virou Abraão, pai de muitos. Jacó, de enganador, virou Israel, aquele que luta com Deus. Não melhorou tanto, né? Mas já um pouquinho, né? Mas veja, é interessante que Deus utiliza um pouco essas características culturais do Antigo Testamento e um pouco do grego também. E ele se revela na Bíblia também por diferentes nomes, né? Nomes como El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, Elohim, que significa Deus, El Elyon, Deus Altíssimo, Adonai, que significa Senhor, Mestre, Jeová, que significa Eu Sou, Jeová Tsabaoth, que significa Senhor dos Exércitos, Tsidkenu, Yahvé, o Jeová, o Senhor é minha justiça, Jeová Jireh, que é o Deus provedor, enfim, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Shalom, o Deus de paz, Jeová Araá, o Senhor é meu pastor, enfim. O nome de Deus no processo de autorrevelação, de mostrar as características de Deus, quem Ele é e o que Ele faz, esse nome é absolutamente importante. Mas saibam os irmãos, que para o judeu, não só o significado do nome é importante. O mencionar o nome é extremamente importante, especialmente quando se refere a Deus. Veja comigo o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 7. Abra comigo. Veja como a honra de um nome, em especial o nome de Deus, é algo
muito importante. Êxodo capítulo 20 é o texto dos 10 mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Deus sempre levou a sério a honra ao nome dele. E esse texto aqui de Êxodo capítulo 20, versículo 7, que foi revelado ao povo de Israel, como parte principal ali da lei dos 10 mandamentos, foi um texto que marcou a história do povo de Deus. A partir dessa revelação bíblica aqui, os judeus começaram não mais a pronunciar o nome de Deus, sabiam disso? Então, camarada, quando fazia a leitura bíblica, aparecia ali aquelas letras ali que significam, a gente lê ou como Jeová ou como Yahvé. Quando o judeu lia aquilo, sabe o que ele fazia? Ele lia, e Jeová fez isso. Ele lia assim, e o nome fez isso, ou então, e Adonai fez isso. Ele não lia o nome de Deus. Por quê? Porque ele tinha medo de que Deus o punisse se ele lesse de alguma forma irreverente, que Deus o punisse por usar o nome dele em vão. E os irmãos sabem que a partir daí ninguém, em determinado momento, não se usava tanto, o nome de Deus ficou tão esquecido, que até hoje não se sabe as vogais do nome de Deus. Se é Jeová, se é Yahvé ou qualquer outra coisa. Não é? Com essas 4 letras aí, e você sabe que no hebraico só tem consoante e não tem vogal no texto bíblico. Enfim, toda essa ideia basicamente de preservar a honra e a reputação que o nome associado às características da pessoa de Deus poderia ter e demonstrar. E Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que há alguns aspectos dessa cultura judaica de se honrar o nome de Deus, de se preservar o nome de Deus, que devem ser mantidos. Essa cultura, digamos, reverencial, essa cultura que o judeu tinha de tomar cuidado com o nome de Deus, ela é importante. Veja, nós já vimos, Deus é nosso Pai, ou seja, Ele está próximo, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele está disponível, Ele se relaciona conosco. Mas esse mesmo Deus, Ele é Deus. Nós já vimos que Ele está nos céus, mas porque Ele é Deus e Ele é completamente santo, o nome dEle precisa ser preservado. Então, orar significa basicamente desejar profundamente, humildemente, que o nome de Deus seja considerado santo, seja honrado, seja exaltado. Que, de fato, Deus seja reconhecido como Deus e como santo. Os irmãos sabem que eu pensei bastante nessa perspectiva e eu cheguei à conclusão de que é comum, na nossa experiência de vida e das pessoas que nós amamos, nós desejarmos que pessoas que a gente ama, de fato, sejam honradas. Vocês já viram a expressão do tipo assim, se esse camarada falar mal da minha mãe, eu arrebento ele. Já viram isso? Por quê? Porque o nome, a honra de alguém que você ama, precisa ser preservado. Aí eu lembrei de uma história que demonstra como a gente deseja naturalmente que pessoas queridas sejam honradas. No final do ano passado, na escola da Ana, você sabe que a escola tem apresentação de fim de ano, né? E por algum motivo, a pequenininha Ana, minha filha, foi escolhida para ler pela primeira vez um texto ali na apresentação de fim de ano. Ia ler para todo mundo, né? Aquele auditório de um monte de pai, né? Todo mundo tirando foto e tal. Eu descobri que no dia da apresentação e no horário da apresentação, eu teria a prova do Itamaraty. E eu fiquei um pouco preocupado, vou te falar. Porque é o seguinte, né? Primeira vez que a baixinha ia ler em público. E sabe, na escola vai aquela multidão, ginásio não, auditório, né? Eu falei, já pensou se ao ler ela trava? Eu falei, ai, se ela erra, se engasga ali, seria legal estar lá. Mas infelizmente eu não podia, minha prova começava às 9 e a apresentação dela seria às 10 da manhã. Mas veja que interessante. A prova que eu estava fazendo é uma prova de história. E são 4 questões, o Itamaraty, nessa fase que tem, são 4 questões. Então, demora 1 hora para cada questão. Né? Então, em cada questão que eu fiz naquela prova,
eu lembrava da Ana. Falei, ai, espero que tenha dado tudo certo. Já pensou chegar? E ela toda frustrada lá. Então, terminada a prova, eu saí do prédio. Primeira coisa que eu fiz foi ligar o celular foi desligado. Liguei o celular, liguei para a Dani. Falei, e aí? Tudo bem. Fui para casa, né? Peguei a estrada, vim tranquilo para cá. Por quê? Eu sabia que ela não tinha sido envergonhada. Irmãos, essa preocupação com os nossos queridos, de que vá tudo bem, de que a pessoa seja honrada e que tudo ocorra bem, essa preocupação ela é correta. O problema é que muitas vezes a gente não tem tanta preocupação quanto a honra ao nome de Deus. Já observaram? A gente se preocupa com as pessoas que a gente vê, como filhos, pais, irmãos e tudo mais. Mas nas orações, irmãos, esse sentimento de pai e filho, de filho e pai, por alguém que você quer que de fato saia tudo bem, esteja honrado diante de todos, esse sentimento devia estar presente na minha oração e na oração dos irmãos. Orar deveria ser, desejar profundamente que Deus seja honrado na minha vida, no mundo todo e na história. E muitas vezes a gente esquece isso, não? Interessante isso. Eu quero propor então para os irmãos hoje um exercício para todos que estão aqui. Vocês vão fazer agora, não? Eu gostaria que, nas suas orações nesta semana, que você lembrasse, em primeiro lugar, de quem Deus é. Você vai orar em algum momento e você vai lembrar antes com quem eu estou falando. Quem Deus é, o que Ele é, o que Ele faz, quais são as qualidades do caráter de Deus, os atributos de Deus, quais são as coisas positivas que Ele tem feito na nossa vida. Antes de pedir a Deus, peça também pelas suas necessidades. Eu queria propor que os irmãos lembrassem do nome de Deus, da importância que Deus tem na história. E vou sugerir aos irmãos também que os irmãos lembrem de agradecer a Deus, de lembrar, de exaltar o nome de Deus na sua oração. É preciso aprender a orar. Orar é colocar Deus em primeiro lugar e orar é desejar que Deus seja honrado.